Meus amados, a paz do Senhor a todos vocês que estão participando deste momento muito especial. Você que está aí em casa, talvez no trabalho, no seu celular, tablet, enfim, até mesmo na televisão, e está nos acompanhando nessa sequência de estudos sobre os tempos finais, sobre a perspectiva no nosso coração em poder realmente aguardar Cristo Jesus e também falar sobre assuntos que são importantes para o entendimento, justamente o livro de Apocalipse, que talvez para alguns ainda estejam assim bem nebulosos os entendimentos, mas é possível entendermos, claro, pelo Espírito Santo que nos dá o discernimento, iluminação da mente, para poder entender assuntos como hoje nós vamos tratar sobre a grande tribulação. Vamos fazer uma leitura do texto sagrado no livro de Daniel, capítulo 12. Eu vou fazer menções a alguns outros textos, mas nós vamos primeiro começar com o Antigo Testamento. Daniel 12, a partir do primeiro versículo, está escrito assim: nesse tempo, já falando de quê? Do período da grande tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos o esquadriarão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se achar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão, melhor dizendo, perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Esse capítulo 12 de Daniel, na verdade, ele é uma sequência do capítulo 11. E aqui o anjo que é revelado a Daniel é uma descrição justamente desse tempo final, dos últimos dias. Nós vamos perceber que esse texto, brilhantemente, faz uma descrição do fim, ou seja, ele menciona as questões dos fins dos tempos. Então Deus levanta aqui uma ponta do céu e revela, na verdade, um fim dessa história. Que história? Dessa humanidade que vem sofrendo, que vem perecendo, que vem infelizmente se perdendo ao longo dos tempos, desde quando Adão e Eva infelizmente desobedecem a Deus. Eles se distanciam de Deus, são expulsos do paraíso e ali começam a sofrer danos e danos por causa do pecado.
E não apenas eles, como nossos primeiros pais, mas também em todas as gerações vindouras, até chegar nessa geração atual, nos dias de hoje. Em vários eventos, na verdade, nós vamos ver que são descritos aqui no capítulo de número 12. Mas podemos direcionar principalmente a um grande problema de entendimento que muitas vezes nós temos. O que é a grande tribulação? O que é esse período tão tenebroso, terrível, que a Bíblia fala, que menciona tanto os profetas como também o apóstolo Paulo, até mesmo o apóstolo João, quando foi revelado a ele as coisas futuras, o que haveria de acontecer e como acontecerão? É claro, é fato e é evidente que muitas coisas ainda estamos descobrindo, à medida que vamos lendo, à medida dos anos, muitas coisas, principalmente de Apocalipse, vão sendo reveladas de forma mais nítidas, né? Nós vamos trazendo à nossa mente essa iluminação de todo entendimento revelado no livro de Apocalipse a João, o apóstolo de Jesus Cristo. Então nós podemos entender que o fim pode ser compreendido através de cumprimento de vários sinais, né? E segunda-feira, né? Nós ouvimos o pastor Walter Vantiso falando sobre esses sinais. Que tipo de sinais são? Mas hoje nós vamos compreender justamente alguns fatores importantes para que possamos entender o que é a grande tribulação. Alguns fatos marcantes que nós podemos tirar aqui do texto sagrado, eu vou colocar aqui do lado aqui, no capítulo 12, no verso 1, ele traz uma descrição sobre a grande tribulação. Ele fala que o tempo da grande tribulação, nesse tempo, é uma descrição de um período em que tanto haverá a ascensão do anticristo, como também estaremos vendo justamente a queda do anticristo. Quem é esse anticristo? Depois, um pouco na frente, eu vou mencionar alguns detalhes mais pontuais a respeito desse anticristo, que será o senhor, o mandante, se podemos dizer assim, desse grande período de tribulação, nesse período em que muitos e muitos serão assolados por causa do seu governo. É fato evidente também que nós vamos ver um pouco à frente que o próprio anticristo ele vai tentar realmente se aparecer, se assemelhar à pessoa de Cristo e com os seus argumentos, com a sua sutileza e com a sua oratória, com a sua facilidade política de manejar, de esquadrinhar também as situações econômicas, enfim, será aquele que governará. E é claro que terá ajuda do próprio Satanás, das bestas que Apocalipse 13 fala, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar. É claro que a gente não está falando aqui igual se fossem esses desenhos. Como é que esses desenhos o pessoal chama de chinês, japonês, né? Hentai, não sei como é que é aqueles desenhos que o pessoal coloca, né? Mas não é um bicho, meus irmãos, não é um monstro que aparece, é justamente a ideia de que chegará uma pessoa que estará no meio do povo, multidão, uma pessoa que realmente terá articulação no meio do povo e convencerá as pessoas também a se inclinar diante do anticristo, e como também nós vamos ver situações, emerge da terra, emerge de uma política, pessoas que envolvidas na política que também serão colaboradores ou será um colaborador para implantar ainda mais a ideologia, a filosofia e todo o entendimento de governo do anticristo. O anticristo, então, falando nele, ele vai blasfemar contra Deus, certamente nisso tudo. Mas esse anticristo, ele terá forças, como nós dissemos, de Satanás. Ele terá força também vinda do inimigo de Deus, aquele que antes andava com Deus, se rebelou contra Deus, foi expulso da presença do Senhor. Então ele ajudará o anticristo a se opor a Cristo, a se opor à palavra de Deus, a se opor a tudo aquilo que Cristo deixou como ensino, como verdadeiro princípios de como proceder humanamente e glorificar o Pai. E ao mesmo tempo, esse fará com que todas as pessoas o adorem. Esse texto que nós podemos encontrar está justamente em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, você vai ver lá no versos 3 e 4. Eu não sei se tem os meninos aí a possibilidade de colocar aí no monitor, por gentileza, os meninos. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, os versos 3 e 4. Tem como aí, Caleb?
só para a gente ler, para os meninos acompanharem. Eu prometo a você. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, os versos 3 e 4. Só para a gente entender o que realmente esse anticristo estará fazendo no período da grande tribulação, só para que podemos ter um pouco de entendimento. Mas eu vou ler aqui, tá certo? Depois vocês anotam em casa aí, para vocês... Ah, chegou? Eu vou virar a cabeça aqui, tá, valer. Tem um monitor de retorno aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então a gente percebe que há um grande mover desse anticristo nesse período de grande tribulação. Então nós vamos perceber isso daí. É aquele que blasfema contra Deus, que quer magoar e vai tentar magoar os santos do Altíssimo de Deus, como também em Daniel, no capítulo 7, no verso 25, e também em Daniel, capítulo 11, verso 45, vai falar sobre isso. Ele vai tentar se opor contra o povo de Deus, vai tentar blasfemar contra Deus. E nós estamos percebendo que ao longo desses 10 anos que estamos vivendo, nós vamos percebendo formas sutis de pessoas contrariarem os princípios da palavra, de forma sutil, indo contra Deus. Até mesmo aqueles que se dizem ser cristãos, aceitando ideologias, pensamentos e filosofias que são contra os princípios da palavra de Deus. Então nós percebemos isso. Pastor Walter Evandis fala muito bem, eu pude acompanhá-lo também, ver, ele enfatizou muito bem a respeito disso. Então percebemos que ele será adorado por todo mundo, por todos aqueles que não têm um selo de Deus. Quem é o selo de Deus? O Espírito Santo. Então todos aqueles que confessam Jesus como Salvador são selados por Deus pelo Espírito Santo, e ali é uma forma... claro que não visível, porque o Espírito Santo é Espírito, né? Não é à toa que é chamado Espírito Santo, mas essas pessoas são seladas por Deus e são consideradas verdadeiramente filhos do Senhor. Outra questão que podemos perceber, o que nós lemos em Daniel 12, é que a singularidade da grande tribulação, percebemos que é um tempo que será terrível. Verso 1, ele volta a enfatizar a respeito disso. Será um tempo de angústia, sem precedentes na história. Esse tempo é descrito como um pouco tempo de Satanás também, que é colocado. Como também Paulo fala a Timóteo, quando ele diz que muitos nos últimos dias vão apostatar da fé. Isso também é uma marca, é um selo do anticristo, nesse período justamente da grande tribulação, que é algo será veemente. Apostasia, é fato que apostasia falamos de pessoas que são cristãs. Uma pessoa que é ateu, que não crê em Deus, não tem como se apostatar, já está apostatado há muito tempo. Mas as pessoas, principalmente, que são chamadas cristãs, aquelas que por um tempo tiveram a sua vida no Senhor, a apostasia será uma das marcas mais veementes de filosofia e entendimento colocado no coração e na mente das pessoas pelo anticristo. Então teremos uma grande apostasia e haveremos de ver o aparecimento do homem da iniquidade e justamente nesse período de grande tribulação. Então Daniel aqui está vendo que não apenas teremos uma perseguição do anticristo, mas também o seu fim é evidente também. Além, como nós dissemos inicialmente, ele terá a sua ascensão, mas também terá a sua destruição. E a pergunta que talvez alguns possam fazer é o seguinte: quando se dará a grande tribulação? Em que período nós vamos experimentar a grande tribulação? Gente, isso é uma discussão que isso vem, há anos e anos vem essa discussão. Desde quando foi sistematizado alguns pensamentos bíblicos,
Porque hoje nós temos a teologia sistemática, é claro que temos a teologia bíblica, mas a teologia sistemática, não é à toa que tem o nome, tenta sistematizar alguns assuntos importantes da palavra de Deus para que pudesse ter um melhor esclarecimento a respeito de muitas doutrinas da palavra e como elas poderiam ser aplicadas no dia de hoje. É importante, sim, se ter o conhecimento, mas existem algumas discussões que permeiam na visão da teologia sistemática que trazem muitas contrariedades ou até mesmo muitas diversidade de pensamentos. Vamos colocar diversidade de pensamentos que fica mais bonito para cristão, né? Essa diversidade de pensamentos. Mas antes de nós falarmos a respeito dessas diversidades teológicas, podemos dizer aqui, também expressar que a Daniel fala que teremos um tempo e 2 tempos e metade de tempo, ou seja, 7 anos, 3 anos e meio, e depois outros 3 anos e meio. A gente percebe na palavra que os primeiros 3 anos e meio serão um ano, esses anos em que o anticristo, no período dessa grande tribulação, vai tentar convencer as pessoas, ele será uma pessoa articuladora, diplomática, será uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa que estará no povo, terá ajuda do povo. Ele será ovacionado, será uma pessoa show de bola, é o cara, podemos dizer. Mas tudo a gente percebe que o sistema econômico de todas as nações, a maneira de governar, os problemas que vão surgindo durante o tempo, isso tudo converge para essa ascensão do anticristo, justamente, claro, nesse período de grande tribulação. Então, podemos entender como se dará, quando se dará o período de grande tribulação. Meus amados, biblicamente falando, a grande importância de Cristo é manter as pessoas preparadas para o período da volta de Cristo. É claro que temos algumas linhas que creem, como alguns dispensacionalistas, que nós assim podemos colocar, que vamos daqui a pouquinho falar a diferença de cada uma delas, como cada um se posiciona a respeito da grande tribulação, mas é fato que todos concordam, quer sejam eles dispensacionalistas ou não, que acreditam ou não que Cristo volta antes da grande tribulação, aqueles que acreditam que Jesus volta no meio dessa grande tribulação, e alguns acreditam que Jesus vem depois. Mas todos creem, isso é de forma unânime, que passaremos e teremos sim uma grande tribulação. É um período terrível, é um período de grande sofrimento, é um período que a Bíblia ela menciona a respeito disso, é um período que vai acontecer e vai marcar uma história de toda uma geração. É um período em que os cristãos certamente vão concordar que será muito difícil, porque aqueles que creem na palavra do Senhor não precisam esperar o dia chegar, mas ali, pela palavra do Senhor, já percebemos que será um dia muito difícil, será um dia terrível. Então podemos observar muitas passagens bíblicas que falam dessa grande tribulação futura, ou alguns já crendo que já estamos passando por elas, mas a mais conhecida é aquela que Jesus falou sobre a grande tribulação no Sermão do Monte, Mateus 25, Marcos 13, Lucas 21. Então esse sermão que Jesus fala sobre os princípios de todas as coisas, sobre como será e como se dará esse tudo, e se isso se torna os princípios de todas as dores, imagina realmente no fato quando a grande tribulação estará sendo implantada no meio de nós. Então o livro de Apocalipse também, ele menciona as várias passagens que falam sobre ela. Nós temos exemplo de Apocalipse capítulo de número 7, que vai falar, eu vou até ler para vocês aqui um texto bem rapidinho, já estou com a Bíblia aberta aqui, Apocalipse capítulo de número 7, eu vou ler apenas alguns versos dele. Verso de número 13, fala o seguinte: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Menciona sobre esse período de grande tribulação. Verso de número, capítulo, melhor dizendo, de número 13 também, vai mencionar, quando fala sobre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, olha só como será esse período de grande tribulação. A Bíblia nos fala, no verso 4, que muitos adorarão o dragão, porque deu sua autoridade à besta,
Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra elas? Aqui vamos pular para o verso de número 8. Pode colocar aí, meninos. Vou olhar ali pelo telão. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, as pessoas que ali passaram. Pula aí, meu querido, para o verso de número 16, de capítulo 13 mesmo. Está escrito: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas. Falando do quê? Da marca da besta. Pode pular para outro versículo, meu querido, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então observe bem, nesse período de grande tribulação, nós vemos esses sinais que serão sinais evidentes, explícitos, de como será esse período de grande tribulação. As pessoas, para comprarem, para venderem, para sobreviver, para terem casas, para terem a possibilidade de ir para um supermercado comprar, terão que ter obrigatoriamente a marca da besta. E hoje esse não é o estudo hoje sobre a marca da besta. Pastor, como é que vai ser a marca da besta? Vai ser um grão, né, de arroz colocado aqui. Alguns falam que não vai ser literalmente uma marca na mão ou na testa. Alguns falam que é o celular, o outro é o computador, porque está mexendo com o cérebro, está mexendo com a mão. Enfim, até alguns mais, né, exaltados, dizendo, não, a vacina da Covid-19 é a marca da besta. Meus irmãos, são muitas especulações. São muitas especulações. Há várias formas de se implantar, claro, um número da besta. Muitos anos atrás, não sei se os irmãos sabem, né? Quando foi criado a barra, né, de código, aí fala, pronto, aquelas maiores barras, cada um representa o número 666 e 666. Aí, quando os japoneses inventaram o QR Code, o QR Code já é usado há mais de 25 anos no Japão, meus irmãos. Aí falaram, pronto, a marca da besta vai ser aí. Enfim, se há muita especulação de como será a marca da besta, mas a questão não é essa. A questão é de que forma a grande tribulação vai se proceder. Um desses sinais é que ninguém poderá comprar, nem poderá vender. Na verdade, a pessoa não vai poder sobreviver sem a marca da besta. Então, isso é um fator que acontecerá no período de grande tribulação. E é fato que a Bíblia não estabelece a data exata de quando a grande tribulação será implantada ou vai ocorrer nos dias de nós. Nós vamos perceber também que podemos ter uma noção assim muito longe sobre o período de grande tribulação. Mas Jesus Cristo, né, o Pai, o nosso Deus, o Espírito Santo, não deixou isso, vamos dizer assim, escrito, datado para João, o apóstolo João, e mesmo a Daniel, o profeta Daniel, quando Deus começa a mostrar a respeito dos tempos finais, então não se está datado aqui quando se acontecerá a grande tribulação. O fato é que ela vai vir, ela acontecerá, ela é fato. Não é uma história de ficção, não é uma série de uma plataforma, de um streaming. É um fato real, é uma veracidade no meio de nós. Então ela apenas, a palavra do Senhor nos informa que esses tempos serão tempos finais, difíceis, será um tempo muito real, presente em todos nós. A palavra do Senhor diz que num período de grande tribulação tem gente que vai até procurar a morte, mas a morte vai fugir deles. A pessoa quer pular num prédio de 15 andares, chega lá, pá, vivinha. Já pensou nisso, gente? A pessoa pega uma faca e no coração, né? Faz igual os samurais, que em forma de honra morriam, colocavam espadas no seu abdômen e rasgavam o seu abdômen e ali expunha, às vezes, as tripas, como dizem lá os mineiros, né? As tripas para fora. Mas será um tempo terrível, é tão terrível que a morte vai fugir. Nesse período, meu querido, a morte não vai... A bichinha vai ter mais medo do que qualquer pessoa ter medo dela. Então, para nós termos a noção que período difícil será essa grande tribulação. Então, nós, basicamente, vamos perceber aqui
algumas linhas também de interpretações que eu quero trazer para vocês. Aí alguém pode perguntar, pastor, qual é a sua linha teológica de pensamento? Meu irmão, eu não vou falar aqui explicitamente para ninguém ficar com cabeça embaralhada, mas eu vou dar uma palavra final sobre isso depois. Vamos lá. Então nós vamos encontrar, dentro da teologia sistemática, 3 pensamentos a respeito dessa grande tribulação. 3 linhas que divergem em alguns pontos, mas concordo que teremos o período de grande tribulação. E essas interpretações, eu vou aqui ser bem breve, né, bem minucioso, bem objetivo, para que não possamos extrapolar o nosso tempo. Mas qualquer dúvida, nós podemos depois falar. Mas antes de eu falar sobre essas linhas de pensamentos, eu quero aqui indicar um livro para você que quer conhecer melhor o que é milenismo e o que é o conceito tribulacionistas e quais são os conceitos milenistas e tribulacionistas. Estou aqui em mãos, ó, um livro excelente para vocês. É um livro sobre escatologia que fala sobre a polêmica em torno do milênio. O autor é Erickson Millard, é um teólogo também. Ele já escreveu também livro de teologia sistemática, é muito bom o livro de teologia sistemática, mas esse livro sobre escatologia, ele vai colocar todos os pontos milenistas, aqueles que são pré-milenistas, que são pós-milenistas, aqueles que são amilenistas. Ele vai falar dentro disso também a visão dispensacionalista, progressiva, arrebatamento também, que muitos falam sobre o arrebatamento secreto. Tudo isso você poderá, ó, muito bom, tá? Eu recomendo, faço leitura, muito bom para a gente estudar. Você pode até procurar ali na Livraria 316, fazer a propaganda gratuita aqui do irmão Altair, ó, e vale a pena, é membro da igreja, né? Então tá aqui, muito bom esse livro, excelente. Eu recomendo para vocês, tá certo? E aqui vai falar sobre todos os conceitos. Ele vai falar os prós e os contras, conceitos a favor desses pensamentos e os conceitos também que não são, que ele entende que não são a favor. Mas vamos lá. Primeiro conceito sobre a grande tribulação, os pré-tribulacionistas. Quem são esses que creem no pré-tribulacionista? O conceito pré-tribulacionista a respeito da grande tribulação, eles defendem que a volta de Cristo ele se divide em 2 etapas. Eles creem o seguinte, que se assemelham muito ao que nós chamamos também de pré-milenismos, que eles entendem que Jesus Cristo trata a igreja de uma forma e trata Israel de outra forma. Eles creem que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, mas Deus vai tratar com Israel especificamente nesse período de grande tribulação. Então, os pré-tribulacionistas, geralmente eles fazem essa completa distinção. Não digo que são todos, mas uma boa parte faz distinção entre igreja e Israel. Eles creem também, basicamente, que, claro, Jesus veio para os judeus, enfim, não recebeu, mas deu a todos o poder de ser chamados filhos de Deus. Mas eles vão crer que o período de grande tribulação não é para os cristãos. Os cristãos não passarão pelo período da grande tribulação. Esse período de grande tribulação será um período em que o anticristo ele reina especificamente aqueles que, de uma certa forma, o Senhor Jesus Cristo não achou conveniente levá-los aos céus. Então, esse conceito ele vai fazer com que os povos, o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, é claro, arrebatará a igreja, e esse período em que o anticristo ele vai enganar as pessoas que não são de Cristo. Ele vai enganar, vai persuadir, ele, de uma certa forma, vai unir as nações, como todos creem que esse anticristo certamente vai unir todas as nações, ele vai unir todas as economias, vai unir todas as ideologias, vai unir todas as religiões. Ele será o cara, é o grande governador, será o grande presidente das nações. Aí se vem a especulação que a ONU será um sistema que ajudará, enfim, tem muita coisa nesse meio. Aí muitos falam, religião tal será a grande meretriz, né? Que eu não vou mencionar aqui por questões que não é o nosso debate, mas justamente falar sobre isso. Então eles creem o seguinte, que Cristo voltará antes da grande tribulação. E após, quando Cristo arrebatar a igreja,
é implantado imediatamente, justamente, a grande tribulação, e assim implantará também o governo do anticristo nessa grande tribulação. Então, esse é o conceito pré-tribulacionista. Eles acreditam, deixa eu pontuar, que Jesus Cristo volta antes da grande tribulação. Eles têm como base bíblica, como Romanos capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 51, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Depois você pode rever novamente esse vídeo no YouTube e anotar as referências bíblicas que eu estou dando para vocês. E também Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 e Apocalipse 3, verso 10. Então esse argumento é muito usado entre eles, na interpretação de que o povo de Deus não ficará submetido ao governo do anticristo nesse período de grande tribulação. E apesar que também eles creem que os 3 primeiros anos, 3,5 primeiros anos, é de forma literal, ou seja, os 7 anos de governo do anticristo, nessa grande tribulação, é de forma literária, literal, melhor dizendo. Então, haverá sim implantação, o anticristo governará, mas a igreja de Jesus Cristo não estará presente nesse período de grande tribulação. E é claro também aqueles que entendem que a grande tribulação acontecerá antes da vinda de Cristo, com a igreja ainda na terra. Então, Jesus Cristo voltará com a igreja, claro, na terra, mas alguns acreditam que Jesus Cristo ele voltará depois, quando acontecerá a grande tribulação. É fato também, deixa eu mencionar, que depois, no final, eu vou falar sobre os mesotribulacionistas. Mas esse pós-tribulacionistas defende o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, que trata-se de um evento único. Eles não separam primeiro a volta de Jesus Cristo e depois nós vamos ter justamente depois a volta de Jesus Cristo na Terra para o milênio. Eles acreditam que é um tempo só, é um período só. A igreja estará na grande tribulação, a igreja será provada no período de grande tribulação, mas o Senhor Deus vai conservar os seus santos, vai conservar as pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo, que estão seladas pelo Espírito Santo. A igreja será perseguida, a igreja será assolada, os cristãos até mesmo serão mortos por amor e por causa de Cristo Jesus, mas o anticristo governará com a igreja dele, de Cristo Jesus, melhor dizendo, aqui nessa terra. Então, ele vai também tentar persuadir, tentar enganar os seus escolhidos a se dobrarem diante do anticristo, a reverenciarem, como também Apocalipse capítulo de número 13, que quando fala tanto da besta que emerge da terra como do mar, todas elas convergem para esse reinado do anticristo, mas todas as pessoas terão que se dobrar diante dela, até mesmo aqueles que se dizem ser cristãos. Então, será uma grande prova, de fato, para a igreja saber se verdadeiramente elas pertencem ao Deus Todo-Poderoso. Então, esse período que os pós-tribulacionistas creem é um período em que a igreja, além de sofrer, além de ser perseguida, ela terá, claro, que estão selados por Deus, terão que permanecer firmes até o fim dos tempos. Então, quais são os principais argumentos dos pós-tribulacionistas? Jesus em seu sermão escatológico, esse é o pensamento deles, nos evangelhos de Mateus 24, 13 e 21, quando nós mencionamos inicialmente, deixou claro que só a vitória, que Cristo só voltaria após a grande tribulação. Então, Jesus Cristo manteria a igreja no período da grande tribulação, seriam assolados pelo anticristo, seriam provados pelo anticristo, serão muitas vezes mortos por causa de Cristo, mas Jesus Cristo só volta depois dessa grande tribulação. Outro conceito que eles colocam está baseado também em 2 Tessalonicenses, como nós lemos 2:3, que o apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo voltar, o anticristo vai se manifestar também até os santos do Senhor. É fato, meus irmãos. Aqui eu quero fazer uma ponte sobre todos eles, que o anticristo, de qualquer forma, ele se manifestará a todos, né? Se manifestará a todos. Mas no conceito aqui pós-tribulacionistas, a igreja terá o conhecimento pleno de quem é o anticristo, quem é essa pessoa. Né? Alguns falam que pode ser
uma pessoa, outros dizem que pode ser um governo, que um diz que pode ser religião, enfim. O fato é que o anticristo vai revelar a cara dele. E só espero que ele não seja careca, porque aí fica difícil, meu irmão. Né? Aí fica difícil. Outro conceito que os pós-tribulacionistas colocam, eles se baseiam também na carta de 2 Pedro, capítulo de número 3, que quando o apóstolo Pedro também descreve a vinda de Cristo como um evento único, ou seja, arrebatamento e a chegada de Jesus Cristo milênio será um evento apenas único. Mas também nós temos outro conceito, é o conceito mesotribulacionista, ou como alguns chamam também de mid-tribulacionista. O mesotribulacionista defende que a igreja será arrebatada justamente no meio da grande tribulação. A palavra nos diz que os 3 primeiros anos e meio será um ano em que o anticristo convencerá as pessoas. O anticristo, ele se mostrará como Deus, fará até fogo descer dos céus. Ele se assentará no templo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o Israel mesmo, lá do Oriente Médio, a nação Israel, já estão preparando a construção do 3º templo de Salomão. Já está tudo preparado. A forma dos sacrifícios. Então, se entende que o anticristo se assentará no trono de Davi, no trono justamente do 3º templo, que está sendo já programado para construir, os sacrifícios voltarem a ser normativos como se fazia no Antigo Testamento. Percebemos também, gente, só dando uma pausazinha aqui para o mesotribulacionista, nós vamos perceber que o sistema do anticristo, na preparação do seu governo, já existe. Ele vai se revelar, ele vai se mostrar, a cara dele vai ser nítida, estará em toda a mídia. E nada melhor, é claro, que usar da internet para isso. Como todos conhecerão o anticristo nesse período de grande tribulação? A mídia será um grande elemento de divulgação e publicidade dele. É fato, isso a pessoa até que não entende de mídia vai entender isso daí tranquilamente. Então não precisa se ter revelação divina, o anticristo se revelar na mídia. A mídia está para isso mesmo, gente. Hoje a internet é a vida da galera. Né? Ninguém vive sem internet. Se você vai para um lugar e você vai viajar, a primeira coisa que você pergunta no hotel, tem Wi-Fi? E segunda pergunta, tem a senha? Né? Então isso é notório. Qualquer lugar que você vá, precisa ter internet. Isso se tornou algo a vida. Como você sai de casa, você não sai sem roupa, mas se você também esquecer o celular, parece que você tá sem nada também. Então é claro, evidente, isso não precisa ser revelado, o anticristo vai se manifestar pela mídia. E a mídia é também usada como forma de manipulação. E ele já está aí no seu sistema. Qual é? Usando a mídia para as pessoas irem contra os princípios da palavra, como também está escrito, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, e em 2 Timóteo também 4, que fala que nos últimos dias as pessoas serão avarentas, amantes de si mesmo, que haveríamos de experimentar apostasia, muitos apostarão, o filho da perdição vai chegar, como Pedro também fala sobre a volta de Jesus Cristo, ou seja, isso é notório. Mas, voltando, os mesotribulacionistas acreditam que nesses 3 primeiros anos e meio, a igreja estará. Porque como os 3 anos e meio, o anticristo será um cara muito legal, muito articuloso, um cara midiático, com certeza, diplomático, uma pessoa com grande capacidade de inteligência e sabedoria para resolver conflitos. Será uma pessoa também que terá apoio político, apoio de nações, apoio de governos, de organizações. Ele terá um grande apoio maciço para a implantação do seu governo. Então, os mesos acreditam que a igreja ela fica apenas os 3 primeiros períodos e meio dessa grande tribulação, mas não ficará no período final dessa grande tribulação, aonde que justamente esse período, o anticristo, ele não será mais a pessoa diplomática, uma pessoa simpática, uma pessoa legal, aí sim ele imporá, vai colocar realmente a sua ditadura para funcionar. Então esse é o conceito mesotribulacionista, que tem uma similaridade com os pré-tribulacionistas, porém se difere que a ideia é que o arrebatamento ocorrerá quando 3 anos e meio de paz terminarem, aquele período que falei,
3 anos e meio, tudo tranquilo. Parece que está tudo tranquilo, mas os outros 3 anos e meio, como diz o pessoal aí, o bicho vai pegar. E a principal defesa dos mesotribulacionistas é uma cronologia dada que eles também se baseiam. Olha só, gente, todos eles usam a palavra para enfatizar ou conceituar as suas ideias. Também se baseiam em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde que o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja, e além de uma combinação entre a trombeta, a primeira trombeta que nós vamos falar, né? Eu acho que é amanhã, sexta-feira, que é pastor Moisés, né? Vai falar sobre as 7 trombetas. É imperdível isso, tá, gente? Vocês não podem perder. Vocês estão proibidos de perder, né? Estão proibidos de perder a live de sexta-feira, que é essencial também falarmos sobre as trombetas. É muito importante e essencial também para que você possa entender o contexto geral da EBF. E ele se baseou também na palavra de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, e com a trombeta de Apocalipse, no capítulo 11 também, do mesmo texto que nós vemos conceituados ali. Agora, como será essa grande tribulação para a gente finalizar e pontuar? A grande tribulação será um momento difícil, como o próprio Jesus Cristo disse, que será um período de sofrimento, um período que nunca houve em toda a história. Se você acha que a Primeira Guerra Mundial foi terrível, que a Segunda Guerra Mundial foi mais terrível ainda, meu irmão, nem a Terceira Guerra Mundial será tão terrível quanto realmente o período da grande tribulação, que será visto e sentido em todo o mundo. A grande tribulação não é algo específico, geográfico apenas de um país. Será não apenas um problema que ocorrerá em um continente. Todos sofrerão. Olha, pensa bem, a pandemia da Covid-19, ela foi algo que atingiu todas as nações. A grande tribulação não terá diferença. Será bem pior do que isso. A grande tribulação será um momento em que todos vão sentir. Vamos perceber também que a Bíblia afirma que por causa dos escolhidos, os dias, graças a Deus, seriam abreviados como um sermão que Jesus traz em Mateus capítulo de número 24. O apóstolo Paulo, quando escreveu também a respeito da grande tribulação, que ele fala que será um grande período de apostasia, ele também refuta isso na carta de Tessalonicenses, capítulo de número 12, como sempre temos enfatizado. E também Pedro enfatiza a respeito disso. Ele afirma que os dias que antecederão a segunda vida de Cristo Jesus serão dias que serão marcados por descrentes que zombam da palavra de Deus, escarnecem do nome de Cristo, que desfazem todo e qualquer conceito bíblico. Então daí podemos ter uma ideia dessa implantação da grande tribulação. E algo característico que podemos perceber também na grande tribulação será o aparecimento, como nós falamos, do anticristo. Nós teremos conhecimento do anticristo. E a gente percebe que já tem os discípulos do anticristo. A gente tem vários discípulos já que se manifestam nos dias de hoje. Os discípulos do anticristo não estão sendo manifestados ou não serão manifestados na grande tribulação. Eles já estão manifestos aí no nosso meio. E ele, com a sua argumentação, ele vai implantar certamente o império. Não esqueçamos que ele terá a ajuda das duas grandes bestas, que emergem do mar e que emergem da terra, ou seja, a ideia da terra é a ideia política, a ideia do mar é a ideia de pessoas. Ele terá a força de Satanás, ele terá justamente o poder, Satanás dará a ele poder também. E não esqueçamos que a Bíblia nos fala que o mundo jaz o maligno. Então o próprio Satanás será o articulador para que o anticristo implante ainda mais a sua ditadura nesse período de grande tribulação, em que também nós não podemos esquecer que quem não tiver a marca da besta, que quem não tiver a marca 666, ou seja, um chipzinho na mão, na testa, ou sei lá, ou ideologia também pode ser, ou manuseio, enfim. A questão é que quem não tiver a marca não poderá comprar, não poderá sobreviver. A Bíblia fala que alguns estarão escondidos que não receberão e serão mortos quem negar a pessoa do anticristo. Ou seja, ou você nega a Cristo e vive, ou você nega o anticristo e morre. Partindo já
já para o nosso final, a respeito da grande tribulação. Na grande tribulação, nós vamos perceber que o sistema será muito bem articulado, será um sistema único. É fato, gente, que não há como governar uma nação toda se não tivermos um sistema único, né? Então ele terá domínio sobre moeda, sobre economia, sobre política, sobre esportes e tudo mais. Então a gente percebe que tudo converge para uma coisa só. Nós vemos grandes empresas. Não estou dizendo aqui, tá, gente, que o anticristo vai usar Coca-Cola, pelo amor de Deus. Mas a ideia aqui, por exemplo, o que a Coca-Cola faz? Quando percebe que outras bebidas estão sobressaindo, eles vai lá e vai comprando tudo. Vai comprando, para que tudo possa ser por ele manipulado. Questão de concorrência aí no mercado. Empresas grandes comprando empresas de telefonia, acoplando uma coisa só, uma moeda única existente. A gente viu há uns anos atrás alguns políticos tentando fazer uma moeda única aqui no nosso continente, né, no Mercosul, querendo implantar uma moeda única, forte. A gente vê na Europa já uma moeda única, o euro, que é fantástico, é muito usado, o dólar, enfim, nós não sabemos qual tipo de moeda. Mas nós vemos hoje moedas que agora ajuda criptografadas. Obrigado. Show, garota. E tudo isso, moedas em forma online, moedas que geram no meio do mercado, que não é dinheiro vivo. Então nós vemos isso tudo convergindo para esse período de grande tribulação ser um período de um sistema único, de uma forma única para ele poder governar. E esse sistema maligno, ele será conduzido pelo anticristo, né? Por aquele que se opõe a ele. Então esse anticristo, ele é terrível, gente, ele é maligno, ele é o filho da perdição, de fato. Ele é aquele que é chamado do homem da iniquidade, é aquele que é chamado de filho da perdição. Ele será no momento articuloso, mas também no final de tudo, ele será um homem totalmente ditador, impositor e o homem principalmente, realmente, que todos deverão se curvar diante dele e o adorá-lo nesse período de grande tribulação. Terá ajuda de Satanás, da ajuda de políticos, de governos, de sistemas, e até mesmo terá ajuda de religião para que no período da grande tribulação ele possa governar livremente de uma forma em que todos possam convergir-se para ele. E enfim, gente, nesse período de grande tribulação, o anticristo fará que todos insulte o Senhor, blasfeme contra Deus e persiga o seu povo, como em Daniel capítulo de número 7 fala, como também em Apocalipse capítulo de número 13. Então ele vai agir segundo o poder de Satanás. Entendamos bem, nesse período de grande tribulação, se a gente olhar, é o anticristo que vai agir? Não, Satanás está por trás de tudo isso. É ele que de fato irá governar e irá induzir e irá justamente trazer inteligência e sabedoria para esse governo anticristo no período de grande tribulação. Ele será apoiado por uma falsa religião e também ele até vai fazer o anticristo fazer milagres acontecerem, para que todos possam dizer assim, principalmente aqueles que são religiosos. Nossa, o anticristo é um cara poderoso, hein? O cara faz até milagre, faz coxo andar, surdo ouvir, mudo falar, cego enxergar, coxo andar. Ele justamente ele vai tentar enganar. Por quê? Eu não vou exagerar aqui, mas todas as nações creem em alguma coisa. E por mais que a gente não entenda, todas as religiões creem em milagres. Elas creem em cura. Os budistas creem que Buda é poderoso para curar e trazer o milagre. Os islâmicos creem, principalmente os muçulmanos, creem que Alá é poderoso. Como também os Seixonoiês, que creem também lá, a House Mística também crê, como os católicos também creem, nós evangélicos cremos, os espíritas creem em milagres, em proezas, em maravilhas, como o Testemunho de Jeová, e muitas outras religiões, todos eles creem em alguma forma de milagre. E esse anticristo, de forma única, vai tentar fazer até milagre acontecer, para que essas religiões se convergem, melhor dizendo, para o entendimento dele. Eu não quero aqui, gente,
usar de especulações. Mas tem até um sistema poderoso dos Estados Unidos que estão tentando implantar uma religião única. É claro que hoje nós conhecemos isso como ecumenismo. E hoje já existe o ecumenismo. Hoje nós temos o culto ecumênico, não é verdade? Principalmente muito feito nas faculdades, né? Tem o culto do que o padre fala, o pastor fala, que o espírito fala. E se tiver aqueles que creem, né, já no espiritismo, da forma macumbeiros, aí tem também o Pai de Santo que prega. Então, o ecumenismo é uma forma também de se trazer o entendimento de que é possível ter uma religião única. E o anticristo vai usar muito bem dessa estratégia de ecumenismo na implantação da grande tribulação, de que haja apenas uma só religião. E essas pessoas, como está escrito em Apocalipse 13:5, no período da grande tribulação, as pessoas terão que adorar o anticristo e passarão a ser invencíveis em tudo isso. Mas fechando essa... Eita, já? Mas fechando aqui a respeito da grande tribulação. Pastor, o que o senhor é? Pós, pré ou meso? Meu querido, eu vou deixar uma posição muito clara aqui. Se você é pré-tribulacionista, crê que Jesus Cristo vai voltar antes de implantação da grande tribulação, eu quero dizer para você, a grande tribulação vai acontecer. Né? Vai acontecer. Você que é meso-tribulacionista, que acredita que Jesus Cristo vai voltar no meio, os 3 anos e meio da grande tribulação, entenda bem, a grande tribulação também vai acontecer. E você que é pós-tribulacionista, entenda que a tribulação também vai acontecer. A grande questão, o grande cerne bíblico, da teologia bíblica concernente ao período da volta de Cristo e a grande tribulação é a seguinte: não importa o segmento que você, o conceito teológico que você tem sobre grande tribulação, a grande questão é: você está preparado para aguentar isso tudo? Você está convicto que você é de Jesus Cristo? Que você, mesmo que fale, não, eu não vou passar pelo período de grande tribulação, você está preparado para a volta de Jesus Cristo? Ah, você que crê que no período de grande tribulação a igreja vai ficar, na metade do ano vai subir. Você está preparado para os 3 anos e meio, está firme com Jesus Cristo e dia que Jesus voltar no meio, está preparado para subir? Você que é pós-tribulacionista, você que crê que a igreja vai passar por todo o período da grande tribulação, a grande questão é: você está preparado para que no período da grande tribulação você não negue Jesus Cristo, que você não blasfeme contra Cristo? Você está preparado para negar a marca da besta? Você está preparado para adorar o Senhor, independente das circunstâncias? Esse é justamente a minha pergunta a todos vocês. Porque a questão não é o conceito teológico da tribulacionista, mas é o conceito da seguinte coisa, como diz a palavra do Senhor: prepara-se, ó Israel, para ter o encontro com o Senhor. E que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia, porque pode virar, Bequinha, porque o período de grande tribulação não será um período fácil, será um grande período de apostasia, um grande e terrível período em que as pessoas terão que ter a marca da besta. Se não aceitarem, elas morrerão, serão marginalizadas. Nesse período de grande tribulação, o anticristo vai tentar convencer, vai tentar manipular, vai tentar até enganar. Nesse período de grande tribulação, como está escrito em Apocalipse 13, Daniel 7, Daniel 12, Zacarias também fala sobre as coisas vindouras, e outros textos da palavra do Senhor, Apocalipse 14, 15, enfim. Nós temos que entender que precisamos, de uma forma urgente, realmente confessar todos os dias os nossos pecados e nos arrepender, para que possamos resistir aos dias que sobrevirão sobre a terra, esses dias maus, terríveis que vamos enfrentar, e que o nosso Deus tenha misericórdia de cada de nós, e que possamos permanecer firmes a cada instante na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu passo a palavra para